O analista comportamental Rui Mergulhão Mendes junta-se a nós neste jornal. Muito boa tarde, Rui. Vamos olhar para o debate de ontem, debate para as presidenciais, que colocou frente a frente João Coutinho e Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, e André Ventura, o candidato do Chega, assumidamente do Chega. O que é que destacaria? Qual é o primeiro momento? Vamos pegar aqui num momento que é protagonizado por André Ventura, precisamente. Eu pegaria primeiro no pré-debate, fazer aqui só que um enquadramento, porque tínhamos discutido anteriormente se André Ventura iria manter uma postura mais presidencial, se iria manter uma postura diferente daquela que adotou nas duas últimas intervenções que tinha tido, e acho que neste debate voltou novamente o André Ventura dos primeiros debates, um André Ventura aguerrido. Significa o quê? Que estaria mais em baixo de forma nos anteriores? Ou... Não, eu acho é que neste ele tentou, por achar que eventualmente João Coutinho e Figueiredo seria um candidato muito ligado ao mesmo espectro eleitoral de apoiantes, e acho que quis ir ao embate. E acho que prejudicou aqui, porque a outra postura, outro tipo de comunicação colhe muito mais. Ele tem mais recursos de confronto do que tem Coutinho e Figueiredo, na realidade. Houve uma altura, inclusive, que Coutinho e Figueiredo disse: isto é em catadupa, eu não consigo estar a responder a tudo. Sentiu-se ali aquele cilindro, aquele professor da aventura, e pensei que ele viesse manter essa postura. De facto não a manteve, voltou àquilo que é o André Ventura, e este debate começa de facto, como a Janete estava a perguntar, por um momento que é um momento tranquilo para os dois, que foi um momento em que tiveram cerca de 20% do debate a falar de Marcos Mendes, da transparência, das relações patrimoniais, de todos esses temas. Acho que até é um bocadinho fora do registro de uma pessoa não estando ali para se poder defender como Marcos Mendes, e aquilo é um debate, não é uma peça de jornalismo, em que é feito um priming e que fica inevitavelmente ligado a este primeiro embate, a esta primeira questão, a relação da transparência, a relação da informação dos clientes de Marcos Mendes, sem que ele lá esteja, e vamos garantidamente ter Marcos Mendes a abrir o próximo debate com este tema que tanto tempo foi dado a estes dois candidatos neste debate. Muito bem, vamos então a um outro momento? Vamos lá. Vamos ao primeiro, neste caso. Certo. É isso o primeiro momento de todos. Muito bem, vamos lá pôr então esse momento protagonizado por André Ventura. Tem que perder a nacionalidade. Isso é uma coisa básica que não faz sentido nenhum. Segundo, o adversário que está à minha frente votou favoravelmente os pactos migratórios da União Europeia, votou favoravelmente, que permitiam não só então. que querem distribuir migrantes... Vamos ver depois no decorrer do debate que momentos se tratam por tu, e aqui, porque ia de facto fazer um confronto, é interessante perceber como é que nós, através da linguística, nos tentamos aproximar ou afastar dos outros, daquilo que nos convém ou daquilo que não nos convém. E o tu naturalmente aproxima. O tu é uma coisa que aproxima muito a relação, e quando estamos a falar, tenho aqui este adversário à minha frente, é completamente distanciamento, para depois referir, vou-lhe dizer aqui olhos nos olhos, que eu estava no debate consigo no Parlamento, para de facto evidenciar alguma colisão, e pensei, bom, eu não sabia que eles tinham uma relação que lhes permitiria tratarem-se por tu, mas quando se vê esta forma, e quando de seguida, a momentos, a primeira vez que me pareceu ouvi-lo tratar por tu, fiquei assim, bom, tratam-se por tu, em que depois passa, mas ó João, deixa-me dizer-te isto, eu quero-te dizer isto, para questões muito mais amigáveis. E essa é a relação que nós devemos trazer aqui neste debate, é que se formos ver os momentos em que eles trataram por adversários pelos nomes, foram sempre os momentos mais crispados, tendo depois, na aproximação daquilo e naquilo que nos uniu, de facto, uma comunicação muito mais próxima, e a tratarem-se com a forma regular com que normalmente se tratam. E vamos ao próximo, agora com João Coutinho e Figueiredo. Mas em todos esses países é para queremos contra o Estado, não é que queremos contra pessoas. Terrorismo, sedição, traição à pátria, e isso percebo. Isso estou de acordo, que alguém... Leitura daqui deste momento. Isso é uma evolução. É a mesma questão, agora aqui no inverso, ao fim e ao cabo eles estão de acordo. Estas questões da nacionalidade foram momentos que os uniram, onde eles estão muito próximos, onde de facto a base daquilo que eles discutem é quase a mesma. Voltamos aqui a dizer aquilo que já referimos aqui várias vezes, muitas vezes com primings diferentes, muitas das vezes com linguísticas, com questões de framing, com que trazem a própria informação, quando na realidade eles estão de acordo nestas bases. Vimos aqui acenar de cabeças, a validar que de facto estão de acordo com os momentos,
E temos, de facto, aqui, deixa-me dizer-te uma coisa, João, portanto, a tratarem-se por tu, a levar a uma comunicação muito mais próxima. Em linha do que vimos há pouco. Porque, de facto, é esse o momento que... E agora vamos ver um momento que a idade de Coutinho Figueiredo é que está no centro do bate-boca, não é? É um momento muito interessante. Disse que não queria estar na política até aos 70 anos e agora se candidata até aos 70 anos. Gostava de saber. Está lançado o repto fora dos temas previstos. O que é que diz aqui a expressão de Coutinho Figueiredo? Gostou que tocassem nesta questão? Este momento não, de todo. É um momento que tenho a certeza que se André Ventura soubesse que teria um impacto tão negativo... Tinha lançado mais cedo. Teria lançado mais cedo e teria usado ao longo da campanha. Eu acho que João Coutinho Figueiredo tentou passar a ideia de que não tinha aquela idade ou que não iria terminar a legislatura, a presidência da República, desculpem, se fosse eleito muito próximo dos 70 anos. Hesitações, engolem seco. Tem ali a voz a falhar-lhe. Quando começa a resposta à pivô, não consegue dar uma resposta assertiva, portanto, de facto, incomodado, emocionalmente ficou perturbado, que lhe prejudica depois o processamento cognitivo para trazer informação, e foi notória esse momento, e acho que é uma leitura, é uma possibilidade de que, por ter um eleitorado tão jovem, não se queira estar a associar a uma idade já tão distante daquilo que são os primeiros e os segundos escalões, 18, 24, 24, Portanto, 35. uma boa jogada também de André Ventura. Uma boa jogada de André Ventura. Buscar o olho a esse eleitorado mais jovem. Muito bem. Vamos agora então ver outro momento que tem que ver com André Ventura e também aqui a relação com José Sócrates. José Sócrates, e que as notícias são faltas, portanto, assumes aqui que nunca votaste em José Sócrates. Nunca votei José Sócrates. Pronto. Este momento é fantástico. O que é que isto diz sobre a resposta de André Ventura? Bom, Janete, muito poderíamos falar sobre a credibilidade da informação e a credibilidade dos testemunhos, de quando as pessoas nos dão informação sobre as quais não estão vinculadas, aquilo que muda relativamente ao nosso comportamento de base. Vemos um toque assimétrico de um ombro, um movimento só com o ombro do André Ventura, e a assimetria dos movimentos leva-nos muitas vezes a perceber a não confiabilidade naquilo que estamos a dizer ou a não relação àquilo que estamos a dizer. Vou distinguir isto da mentira para que não haja depois grandes dúvidas com isto. Mas, de facto, esse movimento é um movimento bastante interessante. A falha da voz, uma voz a desaparecer, a não ir... Precisamente no momento em que André Ventura está a dizer que nunca votou em José Sócrates. Não votei em José Sócrates, uma voz completamente a desaparecer, a terminar, uma afirmação muito fechada aqui, ele só diz aquilo, não diz mais nada. Se depois repararmos, ele sai de um corpo mais relaxado para uma posição de confronto, e nós, quando somos acicatados, quando somos provocados por alguma situação que emocionalmente tenhamos que reagir de uma forma diferente, poderemos sair numa posição onde possamos estar mais relaxados e mais tranquilos para uma questão de que eu estou a ser atacado. Portanto, mostrou um certo desconforto. Neste momento, Rui Mendes, importa também nós recuperarmos aqui um momento, o NAU recuperou um momento, uma entrevista que André Ventura deu à revista Sábado em 2021 e onde o Presidente do Chega assumiu que de facto votou em Sócrates quando diz que o antigo Primeiro-Ministro só o enganou uma vez. Vamos ver esse momento. Havia dentro do PS um discurso também populista, na medida em que nós tivemos o líder José Sócrates. Enganou-me. Pois, exato, que chegaste a votar, mas depois enganou-te. Eu nunca me esqueço de teres dito que te enganou. Mas enganou-me. Foi o único líder socialista que me enganou. Porque naquela altura, de facto, eu via-o com firmeza, com coragem, gostava da forma de se exprimir e tudo, e foi. Mas depois houve aquela licenciatura e eu já fiquei muito de pé atrás. Depois começou a ver com as caixas todas do Freeport, não sei o quê. Claro, e não me enganou mais, mas uma vez enganou. Este assumir aqui vai ao encontro desse desconforto que ontem então manifestou, aparentemente a dizer uma inverdade. Exatamente, o corpo não engana, e quando nós de facto não mente, e quando nós de facto estamos a transmitir informação que seja contraditória àquilo que são os nossos estados mentais internos, esse reflexo aparece-nos na voz, aparece-nos no corpo, aparece-nos no conteúdo da informação que nós dizemos. E, Janete, estamos a falar aqui num segundo e meio, que é o suficiente para nós darmos 2, 3 pontos de interesse relativamente à abordagem daquilo que é a credibilidade da informação, que são a assimetria do corpo, que é a voz a desaparecer, que é a necessidade do corpo. E tudo isso está ali no comportamento de André Ventura. Vamos agora a um último momento com também João Coutinho Figueiredo e o tema Manuel Marguetos. E esse respeito pela verdade, que se não for verdade, retire essa acusação. É bom que retire. Mas não o fiz já? É bom que retire, porque é mesmo... E então, quer fazer o mesmo em relação à admissão de Morguedes? Não, porque eu estou convencido que fez o jogo... Não é assim. Porque tem essa sombridade, essa dignidade. Foi também aqui um tema delicado. Um tema delicado. Eu acho que, esse tema do despedimento de Manuel Morguedes já tinha sido aqui tocado.
E acho que o João Coutinho Figueiredo jogou mal esta cartada. Ele tentou, eu julgo que ele deve ter visto o debate está a fechar, está com 14 minutos, o Ventura já tinha 15. Este vai ser o último momento e eu vou terminar com o André Ventura a pedir-me desculpa por esta questão, porque eu também me retratei relativamente à questão do Sócrates. Correu-lhe mal, Ventura não aceitou o momento, disse que não iria pedir, vê-se um Coutinho Figueiredo todo exaltado, corpo muito rígido, gestos muito agressivos, dedos a apontar diretamente a André Ventura. Portanto, eu acho que foi um mau momento que ele escolheu para encerrar. Sabendo que iria fechar o debate, tem depois o momento final, onde tenta ser muito mais assertivo, com um ataque bombástico a André Ventura, a comunicar diretamente para a Câmara, para os eleitorados do Chega, numa tentativa de trazer alguma vantagem sobre a possibilidade de ter fechado o debate. E acho que eu gostaria de ter fechado com aquele tema, não lhe correu bem, escolheu este para o fechar. Muito bem, Rui Mendes, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Um bom fim de semana.